Vamos lá, times. Gente, episódio 3, demonstração de produto, né? O primeiro episódio a gente falou de abordagem, no segundo episódio de sondagem e hoje produto, que é um tema que eu costumo não falar muito de produto, vocês devem reparar, mas como a gente está fazendo uma trilha de cursos das etapas do processo de venda, eu vou falar de produto hoje. E eu aprendi, gente, a demonstrar produto, vocês não vão acreditar, mas eu aprendi a demonstrar produto vendo Shoptime, vendo Polishop, vendo esses canais que tem de venda pela televisão. Aqueles apresentadores, eles são os melhores em apresentar produto. Eles apresentam produto de uma forma que dá até vontade de você adquirir e ter aquele produto. Não é só mostrar o produto, e sim enfeitar o pavão, encantar o cliente com o produto. Então a demonstração de produto é um outro momento mágico, ele tem que ser rápido, ele tem que ser objetivo, no máximo 5 minutos, mas tem que ser uma apresentação assim mágica. E para isso tem um método, existe um método para vocês apresentarem o produto também. O que eu faço, tá? Primeiro eu falo da empresa, da marca, da empresa. Então da história da marca. Se é uma franquia, que é o nosso caso, a gente tem que falar a história da marca. Quantos anos a marca tem? O que a marca representa no Brasil? O que a marca representa no mundo? Por que a marca é tão grande assim? Quais são as diferenças dessa marca? Por que ela chegou até onde chegou? Então, primeiro eu falo da marca, né? Eu falo de todas as escolas, quantas escolas tem no país. Primeiro eu falo da marca. Depois que eu falei da marca, que eu falei sobre a franchising, sobre a franqueadora, sobre a nossa marca, eu falo sobre a escola da cidade. Quantos anos a escola da cidade tem? Quantas pessoas que nós já formamos, né? O quanto a gente se preocupa com a nossa imagem na cidade, o quanto a gente trabalha em prol da comunidade. Então, primeiro eu falo da marca nível Brasil, depois eu falo da nossa escola da cidade, da nossa escola. Quantos anos, se tem uma história bonita, o franqueado era professor e daí ele ficou anos dando aula, um dia ele viu que isso era o amor da vida dele, que ele mais amava, então montou uma escola, começou pequeno. Eu conto essa história para o cliente, que é interessante. É interessante. Depois, eu já pego o material, o livro, né? Vou fazer de conta que essa prancheta aqui é o livro. Eu pego o material e falo assim, olha que material extraordinário. Olha como a gente se preocupa com a qualidade. E Dona Maria, seu Mário, a gente se preocupa tanto com a qualidade que o senhor dá para ver, dá para avaliar quando o senhor pega o livro na mão. O senhor vê a qualidade, pela qualidade do material, o senhor já vê o nível desse curso. Pegue, fique à vontade, toque, pegue o material. E o vendedor tem que deixar o cliente pegar o material. É como se fosse um test drive. Uma vez eu fui fazer um test drive. E o vendedor do carro queria dirigir o carro. Ele não queria deixar eu dirigir, ele queria dirigir e eu ficar do lado. Não, test drive quem dirige é o cliente. Então, ou seja, deixa o cliente pegar o livro, não fica com o livro na mão. Dá no colo, dá para ele pegar todo o material didático, mochilinha, livro, tudo que tem na tua marca, você dá para o cliente pegar. Ele pega e você vai falando, né, sobre o material, vai explicando, vai detalhando aula 1, aula 2, até a aula 8. A partir da aula 8 a gente faz uma revisão, a gente faz na aula 6 ou na aula 8 a gente faz um testezinho, uma revisão. A nossa metodologia funciona assim, é o inglês como se o aluno estivesse falando fora do Brasil. Tragam uma explicação que seja uma explicação não muito técnica, que seja uma explicação que o cliente entenda. Eu vou te dizer, por exemplo, como eu explico, tá? Imagina que o senhor esteja, por exemplo, viajando para os Estados Unidos. Como é que é lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, todo mundo fala inglês, todo mundo fala o idioma. Não tem como
é você falar um outro idioma, porque o americano fala inglês. Então, imagina você lá, um brasileiro nos Estados Unidos. Você não vai ouvir outro idioma, só o americano, só o inglês. Então, nós tentamos trazer isso para dentro da sala de aula, para que você ou o seu filho aprenda da maneira mais rápida possível, através de assuntos do dia a dia, sem aquela coisa muito robotizada, verbo to be, gramática. Não, a gente tenta trazer o verbo to be, a gramática, de uma forma que você aprenda sem perceber que está aprendendo a gramática, que está aprendendo a escrita. Então, é um curso extraordinário. É o que tem de mais moderno em metodologia. Eu trago uma explicação, e se você vende algum outro tipo de curso, a mesma coisa. Tenta trazer uma explicação do dia a dia da pessoa. Tenta trazer uma explicação do dia a dia. Não adianta falar muito termo técnico, que a pessoa não vai entender nada. A gente atende leigo. Nós atendemos pessoas que são completamente leigas. Elas não entendem. Não adianta você falar um termo técnico. Então, primeiro, falar da tua empresa, da franqueadora, da marca. Depois, falar da tua escola, da tua cidade. A história, quantos anos tem, quantos alunos já formou, e nessa linha. Depois, terceira etapa, apresentar o livro, pegar o material e dar no colo do cliente, deixar o cliente folhear à vontade. E você vai falando ali, enquanto ele folha, você vai falando sobre a metodologia, vai dando uma explicação. Depois que você mostrou o livro e falou da metodologia, você vai começar a falar das características do teu produto. Existe uma diferença, gente, eu quero deixar claro para vocês. Deixa eu só pegar o meu canetão aqui. Existe uma diferença entre característica versus benefícios. Característica versus benefícios. Tem vendedor que não sabe identificar a diferença. O benefício é o que o curso vai mudar na minha vida. Daí isso aí é mais lá na sondagem, naquela etapa VAS racional. VAS racional. O que o cliente vai usar, quais as empresas ele vai levar, quanto a mais ele vai ganhar. Isso é benefício. Característica é o que eu vou oferecer, além do curso, para o meu cliente. Uma certificação internacional, um portal do aluno, professor online 24 horas. Isso é característica. Aula de recuperação, workshops, isso é característica. Isso é característica. Então, isso é o que o meu produto tem. Tá? É o que o meu produto tem. Ou eu posso vender isso, ou eu dou isso para o cliente. Eu indico vocês no produto não dizer que vocês dão gratuitamente. Deixa para falar isso lá no preço, que a gente vai ver na sexta-feira, preço. Deixa para falar isso mais no preço. Aqui apenas vocês têm que dizer que vocês têm, que isso o cliente tem disponível para utilizar. Portal do aluno. É um serviço que nós fornecemos, nós temos. Professor 24 horas é outro serviço que nós temos. Certificado internacional é outro serviço que nós temos. Não sai dizendo que você dá, porque isso a gente vai falar lá no preço. É aquele negócio. Com a bolsa de estudos você tem. Sem a bolsa não tem. Então não dá para dizer que é gratuito aqui já. Deixa para falar lá no preço. Então a próxima etapa é falar das características do produto. Professor online, parceria com a empresa X, aula de recuperação e reforço, workshops, portal do aluno, tudo que tem de característica fala para o cliente aí, ok? E para finalizar o produto, vocês podem deixar claro para o cliente, perguntar para o cliente se ele gostou, se era isso que ele precisava, se era isso que ele pensava, né? E para finalizar, depois que você pergunta, achar os horários. Então vocês têm que, na hora do produto, identificar o horário, e depois do horário, depois que vocês identificaram o horário, não falem os horários que vocês têm, perguntem. O senhor gostaria de estudar em qual horário? De manhã, à tarde, à noite, daí depois você se adapta. Porque se você falar os horários que tem, o cliente pode dizer, não, eu não tenho esse horário. Não, pergunta os horários que ele tem e depois você
vai até porque você tem que identificar. Nós temos 3 tipos de produtos que a gente pode vender, né, normalmente nas escolas. O produto online, o curso online. Agora, quem trabalha em escola de idiomas, os semi-intensivos e as turmas regulares. Então eu preciso entender, de acordo com o horário que o cliente pode, eu vou direcionar o meu produto para ele. Olhem para mim o que eu vou falar agora. Não deem opções para o cliente. Ah, eu tenho online, tenho semi-intensivo e tenho regular. Qual que você quer? Não. Já direciona o produto que o cliente tem disponível. Porque, na dúvida, o cliente não compra. E se vocês derem as opções para eles, eles vão ficar na dúvida. Eles não vão saber se querem fazer online. Eles não vão saber se querem fazer o semi-intensivo, se querem fazer o regular. Então, na dúvida, oferece para o cliente, para você o curso que eu tenho é esse. Acabou. Ele não tem outra opção, é esse e pronto. Em cima dos horários que ele tem disponível. Quem vende inglês, se precisar, gente, de teste de nível, é feito também nesse momento, na demonstração do produto. O teste de nível é feito na demonstração do produto. Então vamos lá, vamos dar uma resumida? Primeiro, falar da empresa. Tá? Falar da empresa nível Brasil. Segundo, falar da tua escola da cidade. Terceiro, mostrar o livro. Vou botar aqui, livro. E falar do método. Quarta etapa, 1, 2, 3. Quarta etapa, característica. Tá? Característica. Próxima etapa, horário. E a última etapa, você vai fazer o teste de nível se precisar. Teste nível. Por fim, você vai terminar perguntando se gostou. Então tudo é um método. Empresa, falar da empresa, escola da cidade, falar da escola da cidade, livro, método, característica, horário, teste de nível e perguntar se gostou. E daí você termina a demonstração de produto, gente. Sempre com muito carisma, muito sorriso no rosto. Dona Maria, olha a qualidade desse material. Pegue, fica à vontade. Olha que legal, Joãozinho, pega. Olha que bacana, nós temos os personagens da empresa X, olha que legal, livro bem ilustrativo, o seu filho vai aprender de uma forma lúdica, é interessante, é um livro convidativo, tem toda a tecnologia, aplicativo, tem isso, tem aquilo. Vai falando do método, vai falando das características, sempre com muito... Não adianta só falar assim, o nosso curso é assim, assado. Não. Fala sempre com muito entusiasmo, sorriso no rosto, aplica o método de passagem de preço. Vocês viram que tudo tem um passo a passo, um método? Então estudem, gente. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, essa trilha, esse treinamento dessa semana, episódio 1, 2, 3, esse conteúdo que eu estou trazendo, que eu estou falando detalhadamente de todas as etapas, cara, isso é riquíssimo de conteúdo. Estudem, olhem de novo, olhem mais uma vez. Não tem como dar errado, gente. Só não vende o vendedor que não estuda, porque material para estudar vocês têm, para dar e vender. Então estudem, caprichem, entusiasmo, sorriso, faça o cliente pegar, falem das características, deem exemplos reais do dia a dia do cliente. Combinado, gente? Fiquem com Deus, então, e até mais, galera. Vamos lá, vamos vender. Dúvidas, chamem um amigo.